Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no informativo de hoje, tá certo? Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a revisão do FGTS e essa questão desse valor bilionário que está em jogo, tá? Então, nós vamos conhecer os motivos, né, pelos quais essa questão vem sendo amplamente questionada e discutida, né, nos últimos tempos, tá? Então, nós vamos mergulhar nas razões por trás, né, da necessidade dessa revisão, que nós sabemos que é resgatar o valor correto do FGTS, né, compreendendo o impacto que isso pode ter na vida financeira dos trabalhadores. Nós vamos falar também das dúvidas e as controvérsias que envolvem o tema, buscando sempre esclarecer, né, porque tantas pessoas estão levantando, né, questionamentos sobre o dinheiro depositado nesse fundo tão importante. Então, ao longo desse vídeo, nós vamos analisar as regras atuais do FGTS, bem como as possíveis irregularidades e injustiças, né, que podem ter ocorrido no passado. Nós vamos entender como a revisão do FGTS ela pode abrir caminho para correções históricas e a busca por uma maior justiça nas contas dos trabalhadores. Primeiramente, nós temos que ver, né, é bom explicar, né, quem é que tem direito a essa revisão. Trabalhadores com dinheiro no fundo desde 1999, eles podem ter direito à correção maior, né? Segundo a Caixa, há 117 milhões de contas do Fundo de Garantia entre ativas e inativas. Especialistas eles calculam que ao menos 70 milhões de trabalhadores eles podem ser beneficiados. Então é possível que um trabalhador tenha mais de uma conta aberta e cada novo emprego com carteira assinada. A expectativa é que todos tenham novos depósitos corrigidos pela nova regra a partir de então, para definir questões como o pagamento de valores de anos anteriores. Por exemplo, o STF terá de modular o tema. E uma questão bem importante, né? Por que se questiona essa correção do dinheiro? A taxa referencial, a TR, tem rendimento muito baixo, né, próximo de zero, fazendo com que os trabalhadores não consigam repor o seu poder de compra com o saldo do dinheiro do FGTS. Então, diversos cálculos apontam perdas que vão de 24% nos últimos 10 anos até 194% para quem tem valores no fundo desde 1999. Em 2014, data do início da ação, estudo da Força Sindical mostrou que um trabalhador que tinha R$1.000 no ano de 1999 no fundo de garantia tinha em 2013 R$1.340,47. Se fosse considerada a inflação medida pelo INPC, usado na correção de salários, o valor deveria ser de R$2.586,44, uma diferença de R$1.245,97. Na defesa da correção maior, especialistas alegam que o dinheiro do FGTS é renda proveniente do salário e não pode trazer perdas, pois não se trata de um investimento. Vamos entender um pouco a revisão. A revisão do FGTS é uma ação judicial na qual se questiona a constitucionalidade da correção do dinheiro depositado no fundo de garantia. O pedido é para que a TR, usada como índice de correção, seja substituída por um índice de inflação, como o INPC ou IPCAE. O caso chegou no Supremo em 2014, olha só, após o Partido Solidariedade entrar com a ação de inconstitucionalidade. O STF ele suspende o julgamento sobre a correção, né, do FGTS após o pedido de vista do Nunes Marques, né? Então, o julgamento está em andamento, né? Já teve 2 votos a favor dos trabalhadores e o Nunes Marques ele pediu vista. Então, eu vou explicar para você o que seria pedir vista nesse julgamento do STF. O ministro Cássio Nunes Marques ele pediu, foi na quinta-feira, no dia 27, a vista no julgamento que discute uma possível mudança na correção de valores dos trabalhadores que são depositados no fundo de garantia. O segundo ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que ele pediu a vista do julgamento da revisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço nesta quinta-feira, né, que foi dia 27 o julgamento,
a última parte do julgamento, que o julgamento já começou dia 20, né? Então, cada ministro ele vai ter o tempo que for necessário para falar o seu voto. Já teve 2 votos a favor. E quando chegou o ministro Nunes Marques, ele pediu vista, tá? Então, a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5.090, ela discute a constitucionalidade da remuneração do saldo do Fundo de Garantia. O ministro Nunes Marques, do STF, pediu vista do julgamento que discute uma possível mudança na correção de valores dos trabalhadores depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5.090, discute a constitucionalidade das atuais regras de correção e, a depender do resultado, pode levar os valores a que os indivíduos têm direito. Hoje o fundo rende 3% ao ano, mais taxa referencial, que é a ATR, né, que tem ficado próximo de zero. O pedido é para substituir a taxa por um índice de inflação, que pode ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né, o IPCA, né, ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o INPCA. O ministro Luiz Barroso, relator da ação, já apresentou seu voto, defendendo que o FGTS tenha ao menos a remuneração da poupança, que paga atualmente 6,17 ao ano mais a TR. O ministro, no entanto, limitou os efeitos da mudança, definindo que a nova correção passe a valer apenas a partir da publicação da ata de julgamento, deixando para trás os valores retroativos. O voto de Barroso foi seguido por André Mendonça, que acrescentou entendimento que a correção pela TR é inconstitucional. A ADI 5.090 chegou no Supremo em 2014, como nós já falamos, após estudo encomendado pela Força Sindical e pelo Partido Solidariedade, né? Indicar perda de 88,3% no FGTS entre 1999 e 2013. O tema ele divide especialistas, né? Para alguns é correto definir mudanças daqui para frente, pois a dívida a ser paga está estimada em 661 bilhões, né? E afetaria toda a sociedade, né? Outros apontam que a indicação de apontar a correção da poupança como o mínimo mostra uma vitória, porque traria ganhos melhores do que os atuais para os trabalhadores. Há ainda quem defenda a inconstitucionalidade da TR, a aplicação do índice de inflação e o pagamento dos atrasados. Na quarta-feira, 19, né, a Advocacia Geral da União ela pediu ao Supremo a extinção da ação, em memorial encaminhado aos ministros. A Advocacia Geral da União sustentou que as leis 13.446 de 2017 e 13.932 de 2019 já alteram a remuneração das contas, pois o FGTS começou a distribuir uma parcela do seu lucro aos cotistas. Com isso, a remuneração das contas passou a ser influenciada não apenas pela correção monetária, né, como base na TR, mas também pela capitalização de juros de 3% ao ano e pela distribuição dos resultados positivos auferidos, disse a Advocacia Geral da União. Para a AGU, a Advocacia Geral da União, a mudança afasta integralmente o argumento central do autor da ação de que a correção não acompanharia a inflação em prejuízo financeiro aos trabalhadores. O que acontece, né, se a correção pela TR for derrubada? Se for, né, e se o STF de fato derrubar a TR, substituindo por um índice de correção mais favorável aos trabalhadores, a mudança deve passar a valer para todos os que têm carteira assinada, já a partir da data do julgamento do dia 20 de abril. Também é possível que trabalhadores que entraram com ações na Justiça questionando a validade da TR como um índice de correção monetária do FGTS até aquela data consigam obter decisões favoráveis à correção retroativa de seus recursos depositados no Fundo de Garantia desde 1999. Mas mesmo quem não entrou com a ação, pode ser necessário recorrer à Justiça para fazer a eventual mudança valer de fato desde 20 de abril deste ano. Isso porque é bem provável que a Caixa só passe a aplicar a nova correção após o trânsito em julgado, o que pode levar até 2 anos para ocorrer. Os 2 ministros que já registraram seus votos, Luiz Roberto Barroso e André Mendonça, defenderam justamente a remuneração do FGTS não deveria ser inferior à poupança,
na sua fala antes de perder vista, porém Nunes Marques disse que atualmente o fundo de garantia já paga mais que a caderneta, não havendo perdas para o trabalhador. Acontece que o fundo justamente obtém esse retorno pela distribuição de lucros e não exatamente pela correção. E distribuição de lucros não é correção monetária, que é o que está sendo questionado neste caso. Quanto tempo demora o pedido de vista? Como eu falei que eu vou falar para você, né? O pedido de vista tem prazo de 60 dias, prorrogável por mais 30. Então, de acordo com o artigo 162 do Regimento Interno do STJ, o ministro que pede vista dos autos durante o julgamento tem prazo de 60 dias para desenvolver o processo, prorrogável por mais 30 dias, mediante requerimento do colegiado. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações, né? E a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser.